pra você que já sonhou em ser um piloto de Fórmula 1 ou tá aí do outro lado da tela passando raiva com a Ferrari, o que acontece com os carros de Fórmula 1 depois das corridas do Driver 61? Vambora! Meu Deus, só de olhar esse carro vermelho com um cavalinho aqui em volta do escudo amarelo já me dá gatilho. Este é o bunker secreto de F1 da Ferrari. E o que estou vendo agora é uma das maiores coleções de carros de Fórmula 1 já reunidas em um só lugar. Estamos falando de quase 100 carros de F1. Esses aqui, que era bom de verdade, que época boa, rapaz, motor a combustão. Eu falo como se eu tivesse vivido nessa época, né? 70 até os anos 2020. Centenas de milhões de libras em valor de história do automobilismo armazenados nesta incrível instalação. Agora estou aqui... Nossa, olha esse, coitado, depenadinho, depenadinho. Será que bateu o motor? Este é um dos meus carros de corrida favoritos. O auge da era V10, quando a F1 era rápida, ágil e absolutamente brutal. Mas eu pude ver imediatamente que o F2004 não está aqui nesta coleção principal. Oh meu Deus! Primeiramente, é raro de ver esta quantidade de carros de Fórmula 1 em geral, mas mais importante, todos esses carros de Fórmula 1 da Ferrari são simplesmente incríveis. Então eu precisava descobrir onde... Não me mostra esse logo não. Eu já começo a ter ataque de pânico, gatilho, começa a me coçar. Um dos maiores carros de F1 já feitos. Mas enquanto eu investigo, deixe-me mostrar o que... Lewis Hamilton mencionado, hein? Já pode fechar o vídeo. É absolutamente incrível. Mas o que exatamente é este lugar mágico? Bem, este é o Ferrari Corse Cliente, programa de corrida para clientes mais exclusivo do mundo. Se você quer comprar e dirigir carros de F1 da Ferrari, carros de pista do programa 20 ou até mesmo o carro 499 Le Mans, é aqui que você vem. Para saber mais, falei com Federica Santoro, a chefe dos programas F1 Cliente e 20. Todos os carros que você pode ver aqui são... Esse aqui foi o primeiro que o Leclerc pilotou em 2019, eu acho, não foi? Eu tô ficando maluco. Minha memória de peixe não me deixa lembrar das coisas com certeza, não, mas foi por aí. Então eles decidem armazenar aqui em nossas instalações porque a nossa equipe está cuidando de verificar constantemente o carro e deixá-los prontos para cada... Essas vozes de IA não combinam nada com a pessoa que tá falando, cara, impressionante. Empresa bilionária igual o YouTube consegue fazer uma voz de IA dessa. Agora, mais e mais equipes de F1 estão disponibilizando seus carros de F1 para que os clientes possam comprá-los. Mas o que torna a Ferrari especial é que eles são o único fabricante na história da Fórmula 1 que sempre fez tanto o chassi quanto o motor, o que significa que eles podem restaurar e operar cada carro que já fizeram. Na verdade, essas pastas contêm os projetos de todos e cada um dos carros de F1 da Ferrari. E se isso parece um grande desafio técnico, é porque realmente é. Agora, com a tecnologia moderna, operar um carro de... Rapaz, é muito estranho você pensar que esse volante aqui é de um carro de Fórmula 1, né? Parece um volante de Celta. 970 é relativamente simples. Eles são todos muito mecânicos. Mas tente operar um carro de F1 dos anos 1990 com seu software original rodando em laptops que não existem mais. Estas são máquinas incrivelmente complicadas usando tecnologia antiga. E lembre-se, os carros de F1 são protótipos que mudam a cada temporada, com algumas partes sendo alteradas entre as corridas. E isso significa que cada um dos carros F1 cliente da Ferrari tem ferramentas diferentes e... Não, cara, continua lá do outro lado, não mostra esse lado daí não. Isso aí é melhor a gente esquecer. Cada carro tem equipamentos diferentes, então isso significa que cada carro tem que ser enviado junto com seu próprio equipamento. Além disso, em termos de eletrônica, peças de reposição. E para os pilotos sortudos, a Ferrari cuida de tudo, do armazenamento, da manutenção, da expertise técnica que abrange 50 anos de tecnologias completamente diferentes. Este é um Ferrari 312 T3 de 1975 dirigido por Gilles Villeneuve. É assim que a F1 parecia antes da revolução da segurança, antes da fibra de carbono e antes de qualquer auxílio. Nessa época aí não existia piloto de Fórmula 1, existia gladiador sobre 4 rodas, tá? Nessa época aí, morria um piloto a cada temporada, se não me falha a memória agora. Não são banheiras de fibra de carbono, o muito pequeno lá dentro. Seus pés estão, tipo, à frente do eixo dianteiro, e quando você olha dentro do cockpit, há apenas 3 mostradores. Você tem a temperatura da água, tem o RPM e tem a pressão do óleo lá. Então, sem botões no volante, apenas um emblema da Ferrari no meio. Os regulamentos naquela época eram bem... Olha a diferença do tamanho da roda de trás para da frente, cara. E tudo mecânico.
Uma coisa neste cockpit que notei foi esse pequeno tipo de ajustador aqui. E se você vier até a parte de trás do carro aqui comigo, você pode ver por aqui esta barra preta que atravessa até esta parte do arco de segurança. E isso quando ele gira, fica mais rígido ou mais fraco. Então, isso é um ajustador interno da barra estabilizadora traseira que eles estariam ajustando para tentar fazer o carro virar melhor ou ter um pouco mais de aderência traseira. Os pilotos podiam ajustar o manuseio durante a corrida com a alavanca manual. E então temos uma caixa de câmbio de 5 marchas. É mesmo, né, cara? Hoje em dia, ó, tudo na borboletinha, tranquilo. Nessa época aí, ó, era uma mão no volante e a outra no carinho, filho. Né, rapaz? Imagina fazer uma curva 240 por hora com uma mão no volante e a outra passando marcha. O que significa que você atravessa e vai para trás para a primeira marcha. A razão pela qual fizeram assim naquela época era que você só usaria a primeira marcha ou nas largadas e então faria o resto da volta sem usá-la. Então isso significa que segunda, terceira, quarta e quinta eram muito mais fáceis de engatar quando você estava acostumado a ir da segunda diretamente para trás para a terceira e depois para a quarta e quinta diretamente para trás. Então você só precisava cruzar a grade uma vez, de vez em quando, enquanto subia e descia as marchas, o que torna significativamente mais fácil, ao invés de ir da segunda para a terceira e depois da quarta para a quinta cruzando a grade, o que é muito mais difícil. Nisso é que era pura engenharia mecânica. Mas, à medida que avançamos no tempo, tudo muda. Em seguida, pulamos para 1995, o Ferrari 412 T2. Este é o último carro da Ferrari F1 com motor V12. E se você já ouviu um desses funcionando na vida real, como eu tive a sorte de fazer, é absolutamente incrível. Parece genuinamente que está a 300 milhas por hora, quando está apenas a 200. Você não apenas sente esse carro se aproximando, você o sente no peito. Na época do meu pai, V12. Na minha época, motor 50% elétrico, 50% a combustão. Eu vou te contar, cara, é difícil a vida, né? Agora, o V12 estava acabando porque novas regulamentações para 1996 exigiam motores V10 menores de 3 litros para reduzir custos e velocidades. Mas 1995, na verdade, não foi uma era particularmente rápida para a Fórmula 1. Digamos a verdade, tá? A McLaren, essa McLaren aqui antiga, sem o patrocínio da Marlboro na asa aqui, ia ficar muito mais feio. O que foi uma reação direta às mortes em Imola em 1994. E apenas dê uma olhada na aerodinâmica deste carro. Você pode ver o quanto elas são básicas em comparação com os carros modernos. Mas a grande mudança em relação a 1994 estava na parte de baixo do carro. Os carros passaram de pisos planos próximos ao solo para meteram uma ripa de madeira debaixo do carro, velho. Que isso? Hoje em dia eu acho que isso deve ser de quê? De fibra de carbono? Eu não lembro. Eu sei que é uma parte que quando pega no asfalto, assim, o carro tá muito baixo, que sai faísca. Mas não lembro se é fibra de carbono, não. E perdesse a impressão aerodinâmica e controle se o piso tocasse o solo. Em seguida, estamos na era Schumacher, o período de domínio absoluto da Ferrari de 1999 a 2004. Este é o F2003. Galera, eu acho que eu sou o culpado, parando pra pensar agora, porque o último título do Schumacher vem em 2004. Eu nasci em 2005. Depois disso, eu acho que só em 2007 que a Ferrari ganhou outro título de pilotos, né? Com Kimi Raikkonen, se não me engano. E depois disso, até hoje, mais nenhum. Suponho que o problema seja a minha torcida. Tô mais piorando do que ajudando. Este é um F2003. Eu dirigi alguns carros dessa época. E é realmente estranho. Você entra ali e cheira a carro de corrida. É como aquela mistura de óleo, gasolina e como borracha ao redor. É simplesmente absolutamente incrível. Esses carros tinham controle de tração, motores V10 com 900 cavalos de potência e estavam se tornando máquinas realmente sofisticadas. Este carro em particular, o F2003, venceu 7 corridas e garantiu ambos os campeonatos para a Ferrari. Você pode ver o desenvolvimento. Você pode ver ali há apenas mais detalhes no carro. Acho que é isso que você vê quando tem as mesmas regulamentações por um período de tempo. Você vê os carros se desenvolverem durante esse tempo. Este carro de 2003 é absolutamente brilhante, exceto que não é o F2004. O F2004 para mim era algo completamente diferente. Pico de potência do V10, a Fórmula 1 mais rápida que já existiu, e recordes que duraram 20 anos e não seriam superados até a era híbrida e os carros modernos de hoje. Mas o problema era que eu ainda não conseguia
conseguia encontrar esse carro em lugar nenhum. De qualquer forma, vamos avançar alguns anos, e isso é um pouco doloroso para cada fã da Ferrari. Então este Não, foi o parei, por favor. Acaba o vídeo. último carro da Ferrari a vencer o campeonato de pilotos. O carro de Kimi Raikkonen de 2007. 2007. Se você se lembra disso. E que ano Eu não louco lembro, eu foi tinha aquele? 2 anos de Você idade, mas provavelmente se lembra da corrida final em São Paulo, não onde lembro, Kimi meu mano. roubou o título de Lewis Hamilton da maneira mais dramática. Acabou, roubou. Hamilton 7. Pelas minhas contas, ganhamos o campeonato por 1 ponto. Infelizmente, esse continua sendo o último campeonato de pilotos da Ferrari até hoje. Eu amo essa era de carros. Este e o de 2008 são incríveis, apenas por causa da quantidade absolutamente enorme de detalhes neles. Apenas uma coisa linda de se ver. 2007 e 2008 foram o fim de uma era antes que as regulamentações mudassem novamente em 2009 com os carros de difusor duplo. Mas apenas olhe para a complexidade técnica. Esses carros mostraram um enorme salto na sofisticação aerodinâmica desde o início dos anos 2000. E isso aconteceu porque as equipes agora tinham a capacidade técnica. Antes que ele mostre aqui, eu já vou dando a minha opinião. Não sei se concordam comigo. O carro de Fórmula 1 mais bonito, o modelo da história, eu tô falando mais bonito, foda-se se tem motor elétrico, se tem DRS, isso aí não vem ao caso. O mais bonito é o de 2025, cara. E então, ao longo de um período de 3, 4 anos, você vê que há apenas mais peças aerodinâmicas no carro, pois obviamente os aerodinamicistas encontraram mais detalhes, mais tempo. Eles descobriram como extrair mais velocidade do carro. E o resultado? Bem, basta olhar para essa asa. Quando você olha para a complexidade dessas asas, é simplesmente impressionante, para ser honesto com você. Olhe para essa asa aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos nessa asa dianteira. 7 elementos só na asa dianteira. Então, olhe para os defletores laterais. Essas esculturas intrincadas e fluidas projetadas para controlar o fluxo de ar ao redor do carro. Este carro em particular, o ETUUU, os detalhes nele são simplesmente insanos. São obras de arte. Foi também quando a Ferrari montou seu desafio mais forte à dominância da era híbrida da Mercedes. Mas além da competição, esses carros representam o auge absoluto da arte aerodinâmica antes que as regulamentações simplificassem tudo novamente em 2022. Olha esse carro da Ferrari, cara, de 2022. Se for pra escolher um carro mais bonito de toda a história da Ferrari, eu escolho esse de 2022 com a pintura vermelha fosca. Pra mim, isso aqui é o auge da beleza automobilística. Se eu não me falhe minha memória de peixe agora, é em 2022 que tem aquela disputa do Verstappen com o Leclerc. Um passa, o outro repassa, não sei se é em Abu Dhabi, não vou lembrar agora. O que esse carro tava bonito naquela corrida é brincadeira, tá? Mas este carro é um SF21 de 2021 e é aqui que você realmente aprecia a diferença entre ver esses carros na TV versus pessoalmente. Obviamente, eu vejo muitas fotos. Quando você se sentir inútil aí, ó, lembra desse pneu aqui, ó, pneu de chuva extrema, que das duas uma, ou chove demais e não dá pra usar ele, ou chove pouco e a galera nem usa, porque usa o slick normal. Carros de Fórmula 1, mas tinha esquecido o quão detalhados esses carros são. Esta seção do carro está tão cheia de peças. É absolutamente insano. Essa foi uma era em que as equipes tinham a maior liberdade técnica na área dos defensores. Esse é feio, hein, irmão? Pelo amor de Deus, que carro feio. Não parece que ele é comprido, mas é fininho? Parece aquele carro da corrida maluca, acho que do Dick Vigarista. As asas dianteiras eram relativamente simples em comparação com 2018. Os defletores laterais se tornaram essas esculturas aerodinâmicas incrivelmente detalhadas e uma área onde as equipes podiam encontrar força descendente e, portanto, tempo de volta. Cada elemento, cada curva, cada aleta foi projetada para gerenciar o fluxo de ar ao redor do carro. E as equipes estavam gastando milhões desenvolvendo essas peças intrincadas. E acho que você concordará que isso é evidente. Mas o que aconteceu em 2022 representa uma mudança significativa que aconteceu? nas Fala pra nós. aerodinâmicas da F1. E aqui temos uma comparação direta das duas eras. Quando olhamos para esses dois carros, podemos realmente ver como eles mudaram através das gerações de carros. Basta olhar como os pneus são grandes neste aqui. Você pode ver que a largura do carro é a mesma, mas estes aqui parecem muito maiores. A distância entre eixos é maior, então você tem o assoalho. A roda do Leclerc aqui parece maior do que a roda do Hamilton aqui, né? A aerodinâmica é completamente diferente, mas é uma comparação muito boa que não temos a oportunidade de ver tanto, onde eles estão realmente lado a lado. Há tanto espaço na frente do piloto.
Se você imaginar que a cabeça do piloto está aqui ou que os olhos do piloto estão aqui tanto na frente do piloto, não me surpreende que eles tenham incidentes ocasionais. Mas pera lá, incidente ocasional é uma coisa, você ser o Stroll é outra. Muito longe lá fora, e lembre-se, com os olhos do piloto tão abaixo, eles não podem saber, eles não podem ver o que eu posso ver aqui. Como você sabe, este foi o retorno à aerodinâmica de efeito solo com asas mais simples, todas projetadas para melhorar as ultrapassagens, embora isso não tenha exatamente saído como planejado. Ver esses carros modernos de perto foi incrível, e o SF75 realmente se destacou. Este é o S175, e se você se lembra daquela época, as entradas laterais eram muito esculpidas aqui. Obviamente, eu já tinha visto eles na TV e tinha visto fotos também, mas Isso é ao o quê? O ver de side perto, pod? o tamanho e o formato de como o sidepod desce aqui é realmente É impressionante. o sidepod. Há muito espaço aqui embaixo. Tinha A esquecido o Ferrari nome. optou por este design radical de entradas laterais, completamente diferente do que a Red Bull e a Mercedes estavam fazendo. Essas entradas laterais esculpidas são Olha isso, cara. Não sei por que que a Ferrari não usa esse vermelho fosco mais. É o vermelho fosco da Ferrari e carro com pintura branca. a grande inovação da Ferrari, tentando maximizar o fluxo de ar por baixo enquanto mantinham o resfriamento necessário. Foi uma escolha de engenharia ousada que realmente mostrou a disposição da Ferrari de pensar de forma diferente sobre as novas regulamentações. Então aí está 50 anos de evolução da Ferrari na F1. Que privilégio incrível para nós vermos. Mas eu passei por toda a coleção e ainda não encontrei o que vim procurar, o Pois é, nós estamos F2004. esperando. Então eu fui perguntar, e o que aconteceu foi incrível. O Hum. F2004 estava na verdade no andar de baixo, Ah, é ele que eles estão desmembrando ali, então. e melhor ainda, eles me deixaram descer lá e filmar. Agora a Ferrari dificilmente deixa alguém entrar na oficina, quanto mais filmar, mas foi exatamente isso que eles me permitiram fazer. E esta oficina Vocês estão ligados que no mundo do Relâmpago McQueen isso aqui é considerado um gore, né? Como se tivesse um ser humano aqui, sem as pernas, os braços e com a barriga aberta. todos os diferentes carros de todas as eras sendo trabalhados pelos técnicos da Ferrari. E enquanto eu caminhava, finalmente o encontrei, o F2004. E ainda melhor, inacreditavelmente, consegui convencer a Ferrari a me deixar ver o carro em detalhes, examinar toda a engenharia e filmar sua remontagem. Mas um acesso tão incrível merece seu próprio vídeo, então inscreva-se e fique de olho no Já que estou está por inscrito, vir. professor. Obrigado à Ferrari por este acesso incrível. Obrigado por assistir. E novamente, certifique-se de se inscrever porque o documentário completo sobre a reconstrução do F2004 está chegando em breve. Agora uma pergunta pra você que ficou até o final, depois de ver essa estrutura toda da Ferrari. Como que uma equipe desse tamanho consegue fazer um carro tão bomba?